Desde que eu montei o painel do Fuscat com instrumentos da ODG, o pessoal ficou perguntando, será que não tem para o Itamar e tal? Entramos em contato com a ODG como uma sugestão não somente minha, mas do pessoal que acompanha o nosso canal. E eles muito rapidamente atenderam o nosso desejo. Está aqui o kit básico para o Itamar. Os instrumentos seguem exatamente o mesmo padrão do original. Então quem olhar no primeiro momento não vai conseguir identificar, não vai perceber diferença nenhuma, tá bom? Aqui a gente tem os instrumentos presos nesse painelzinho para simular o original. Aqui atrás a gente percebe os 3 subconjuntos. Aqui o contagiros, aqui o velocímetro e aqui o marcador de combustível, tá bom? Todos são eletrônicos, todos têm motor de passo, não tem um ponteiro analógico, todos vão funcionar no mesmo padrão do Fuscat. E aqui a gente tem todo o hardware de instalação, sensor do velocímetro, os cabos e o mais importante, todos os manuais extremamente detalhados para a gente poder fazer a instalação. Esse conjunto vai ser instalado exclusivamente, em primeira mão no Itamar do Jeff, que a gente montou em 2054. Ele veio para uma revisão aqui e já pediu, ele viu que chegou os instrumentos e já pediu para o primeiro painel produzido pela ODG, vai para o carro dele, tá bom? Então a gente tem o manual de instruções aqui. Eu vou pedir para a Bianca aproximar um pouquinho. Velocímetro do Fusca Itamar, fabricados após 10/2/2023, tá bom? Aqui a gente tem todas as instruções para a instalação dele. Aqui veio a instalação veio o manual de instalação do contagiros, e a gente também tem a do marcador de combustível. Bom, a instalação no Fuscat foi extremamente detalhada. Caso você não tenha visto ainda, caiu nesse vídeo antes de assistir o Fuscat, a Bianca vai deixar como sugestão aí para vocês toda a série de instalação dos instrumentos da ODG no Fuscat, tá? Porque lá eu detalhei fio a fio, não significa que aqui eu não vá detalhar, mas aqui a gente consegue fazer a coisa de uma forma um pouco mais objetiva. Então, basicamente, são 3 instrumentos. A gente vai ter 3 cabos, um para cada instrumento. A gente não precisa visualizar o instrumento a partir de agora, pelo menos até o momento que a gente preparar o chicote. Então, cada um dos instrumentos tem uma série de fios e todos vão seguir um padrão de cores. E o padrão de cores já é definido pela ODG da seguinte forma. O fio amarelo é o 30, direto da bateria. O fio vermelho é o positivo pós-chave, o 15. O fio branco que sai do instrumento vai para o farolete, significa que quando vai indicar para as luzes do painel acenderem. Na verdade ele não sai, ele entra, porque é o sinal quando você puxa ou aperta o botão da iluminação no primeiro estágio, que só acende a luz da lanterna. Aqui a gente tem fio verde com a listrinha preta, ele é um sinal indutivo do sensor de velocidade. Se for um sinal RAW, você vai ter o verde com o roxo. O marrom é saída do comando dimmer, ou seja, através do marrom você consegue aumentar ou diminuir a intensidade das cores através desse painelzinho, tá bom? Deixa eu pegar o painelzinho do marcador de combustível. Aqui a gente tem também a mesma combinação. O marrom vai para o terra, o módulo dimmer. Amarelo, bateria, é o 30. Vermelho, 15, positivo pós-chave. O preto é o aterramento. O branco é o farolete, é o que vai fazer os instrumentos acenderem aqui. E o roxo é o que você vai fazer a configuração. Tá? E por último, mas não menos importante, esse na verdade é o que a gente vai ter que fazer de forma mais detalhada, o azul vai para a boia de combustível, e a gente vai precisar fazer toda aquela configuração da mesma forma que foi feita no Fuscat. O último instrumento que eu vou apresentar aqui é o contagiros. Tá? A gente tem esse manual, mesmo padrão de cores. O roxo vai ser a configuração de cores, o verde é o sinal da RPM, o vermelho 15, positivo pós-chave, amarelo é o 30, direto da bateria, o marrom é o dimmer, vai controlar a intensidade, e o branco é o que vai indicar para o instrumento que ele vai ter que acender a iluminação interna. Tá bom? Então, basicamente, o padrão de cores é o mesmo, ou seja, o fio marrom
ele vai estar ligado nos três chicotes, vai ser uma ligação só. O fio roxo vai estar ligado da mesma forma, uma ligação única. O fio branco também, que é da lanterna, vai ser ligado. O marrom, o preto, o vermelho e o amarelo, tá? Ou seja, o terra, o 15, o 30, a lanterna e o módulo dimmer, que é o marrom, e a seleção de cores através do roxo. A gente vai ter algumas variações aqui na saída dos fios. Por exemplo, a boia de combustível é o fio azul, o contagiros é o fio verde e assim por diante. Então vai ser uma ligação razoavelmente tranquila. O que eu posso fazer para adiantar a nossa instalação? Eu posso unir todos os fios que terão a mesma ligação. E eu vou fazer isso com o máximo de capricho, ferro de solda, termorretrátil. Bom, em meia hora, no máximo, você é capaz de fazer isso que eu fiz, com capricho, usando ferro de solda, usando estanho. Bianca vai aproximar aqui, só para recapitular. Aqui o marcador de combustível, aqui o velocímetro e aqui o contagiros, tá? Cada um vai sair um chicote independente. Lembrando que as cores são sempre padrão. Amarelo, positivo direto da bateria, o 30, os 3 fios ligados. Vermelho, positivo pós-chave. Opa, tem 4 fios, por que será? Porque aqui o chicote do velocímetro ele se desmembra da parte do sensor de velocidade e da parte do instrumento propriamente dito, tá? Então você tem aqui um vermelho a mais e um preto a mais que você vai ligar. Aqui a gente também tem 4 fios pretos, coloquei um terminal arruela porque vai ser aterrado. Fio da seleção de cores, os 3 estão interligados e com termorretrátil para isolar. No caso de você não ter o instrumento master, que no caso é o velocímetro, você precisaria fazer essa seleção aterrando esse sinal no momento de fazer a configuração. Como a gente tem um instrumento master e tem esse botãozinho aqui, a gente consegue fazer todos os ajustes por aqui. Então o fio roxo do velocímetro é saída, que controla a entrada do marcador de combustível e do contagiros. Fio marrom, ele também está todo interligado aqui, que é o módulo dimmer, porque vai ser controlado pelo velocímetro da mesma forma que o roxo. Que outro fio que a gente tem aqui? Fio azul, esse vai para o marcador de combustível. Aqui acabaram os fios, tá? Do marcador de combustível não tem mais nada. Aqui a gente... desculpa, tem o branco também. O branco é a iluminação. Aqui a gente tem um fio verde, que é o fio que vai pegar o sinal do contagiros. Aqui, o que sobrou? Sobrou somente esses 2 fios aqui. Fio verde com preto, verde com roxo. E a gente vai usar o verde com roxo, porque o sensor de velocidade é do modelo HAL e ele também tem um verde com roxo. Aqui é praticamente intuitivo. Você só erra se você quiser contrariar a lógica das cores, que no caso da ODG segue um padrão bem, vamos dizer, bem intuitivo. Bianca, você percebeu que eu não falei de luz do alternador, luz da cebolinha do óleo e luz do pisca? Sim. O motivo é muito simples. Quando você instalar o painel, vai continuar utilizando as 3 lâmpadas do painel original, tá? Então, mesmo para quem não quer fazer uma modificação radical, os instrumentos da ODG eles passam despercebidos, quase que como instrumentos originais. Eu só não posso falar isso porque não existe um contagiro com a qualidade desse que a gente vai montar lá, tá? Mas pelo menos no visual você consegue, se quiser manter a cor branca na iluminação, ninguém diz que não são os instrumentos originais. Então é mais fácil ainda montar esse conjunto do que montar aquele que a gente montou no Fuscatia, porque são 3 fios a menos. O que eu vou fazer agora? Eu vou desmontar o painel original dele. Aqui existem 2 parafusinhos que vão prender isso daqui naquela placa de plástico. Aqui alguns parafusos também prendem esse instrumento. E por incrível que pareça, apesar do mostrador do original ser quadrado, a parte traseira dele é redonda dessa forma. E a mesma coisa para esse daqui. Então a gente deixa em stand-by a questão elétrica. Eu posso até desconectar esses chicotes aqui, esses cabos, para ter mais acesso físico e a gente conseguir fazer essa montagem no carro da forma mais limpa possível. Depois que os instrumentos estiverem montados lá, a gente volta para finalizar a ligação do chicote, que eu já deixei preparado na parte elétrica original do Fusca.
Bom, nada como ter uma iluminação profissional aqui no nosso estúdio oficina, tá? Eu tô com essa luminária aqui, inclusive a Bianca, a título de curiosidade, vai deixar o link dela, que é muito útil na descrição que tem na loja do mecânico. Bianca, mostra o painel por trás. Apesar de ser um Itamar, a gente percebe que a lataria é exatamente a mesma de qualquer Fusca dos anos 70. Não mudou absolutamente nada, com exceção dessa parte, onde iria o alto-falante, que foi feito um corte a mais ali para caber o interruptor das luzes e no caso o relógio, tá bom? Eu já removi os 3 instrumentos, que eram marcador mecânico de combustível, o velocímetro analógico e o relógio. Então entrarão no lugar, respectivamente, o marcador elétrico de combustível, o velocímetro eletrônico e o contagiros eletrônico aqui no lugar, tá bom? No momento que a gente desmonta, esses quatro suportes aqui é o que prendem o velocímetro, mas a gente tem que tomar cuidado de deixar este pequeno acabamento aqui, essa moldura na posição, porque ela que vai dar o acabamento entre o velocímetro propriamente dito e o painel, que a gente consegue enxergar ali pela parte externa. Bom, vamos lá. Os instrumentos já foram instalados fisicamente. O chicote não foi alterado, ainda não foi mexido. O que eu percebi nesse carro, ele tem algumas alterações na parte elétrica, que são esses fios verdes e esses azuis aqui, porque foram substituídas as lâmpadas dos instrumentos por LED. Então esses fios eles abasteciam de eletricidade os LEDs diretamente. Por conta disso, pelo fato desses fios estarem indo para dentro dos instrumentos, os soquetes das lâmpadas ficam vazios. O que eu vou fazer aqui? Eu vou remover essa derivação que fizeram antes de considerar a instalação do chicote da ODG. Eu vou remover isso daqui, eu vou isolar estes terminais. Para isolar esses terminais não é muito difícil. Eu acredito que a melhor forma que eu possa fazer isso seja soltar o conector aqui, ó, colocar um termorretrátil e aquecer. O fio vai ficar original. Se amanhã o Jeff ou um futuro dono quiser fazer a conversão para o padrão original, ele consegue e não precisa cortar nada. Então eu vou tirar os soquetes que não vão mais ser usados aqui, mesmo porque lá dentro a gente também tem LED. Vou tirar essas conexões dos LEDs. E o que é legal, aqui onde vai o contagiro e o relógio antigamente. E o relógio ele não pode parar quando você tira a chave do contato, ele funciona dia e noite. Então para isso ele tem o que? Um 30. Esse aqui é o 30. Esse daqui é o terra, tá bom? Terra, o 30. E o 15, eu não tenho uma vaga dele na caixa de fusíveis. Então eu vou ter que fazer algumas modificações no chicote que eu preparei da ODG. E eu acho que agora é o momento de você dar uma pausa nesse vídeo e me dar um joinha, porque eu gastei tempo, usei conectores errados ali, quebrei a cara aqui. Você está sentadão no sofá só assistindo, você já vai fazer o teu sem errar do jeito que eu errei. Então para tudo que você está fazendo, deixa um joinha aí, caso você não esteja inscrito, se inscreva, tá? Que isso daí ajuda a divulgação do canal. Então eu vou fazer a modificação dos conectores que eu precisava e vou fazer a limpeza, vamos dizer, desse chicote aqui, para que a gente possa fazer a ligação definitiva. 30, 15 e terra. Agora eu vou fazer a modificação. Bom, então agora o 30 com um conector macho, o 15 para ser montado ali na caixa de fusíveis e manter o macho para o que tiver originalmente ligado, e por último o terra, que vai ser ligado naquele 31 fio marrom que estava indo diretamente para o relógio. Então os conectores do relógio serão a base de alimentação daqui. Lembrando que é um curto-circuito o fio, tanto até o 30, desculpa, do 31 e do 30. São dois curtos diretamente até a bateria, tá bom? Aqui apareceu um fiozinho a mais, ó. Antes a gente tinha 4, agora tem 5. Aqui é a mesma coisa, 4 tem 5, porque eu já quis ganhar tempo. Esqueci do sensor Hall aqui, que é o sensor de velocidade, onde a gente vai conectar o cabo. Ele vai transformar uma rotação, um movimento mecânico, ele vai transformar num pulso, que vai vir através desse fio preto, e o fio verde com a listinha roxa, e eu já liguei ele no fio do chicote principal. Então agora
a gente vai dar uma limpada ali no chicote original do carro para poder fazer o casamento entre os instrumentos da ODG e o Itamar do Jeff. Vocês lembram onde estava saindo o fiozinho marrom, o fiozinho verde e o fiozinho azul? Felizmente eles não cortaram o fio por completo, eles só abriram aqui a capinha que estava isolando e ligaram o fio aí e passaram uma fita isolante. É a ligação, vamos dizer, menos prejudicial. E aqui é a mesma coisa para a parte do positivo, tá? O que eu vou fazer? Como eu estou guardando os soquetes, eu não vou deixar os soquetes pendurados aqui. Eu poderia passar uma fita isolante aqui? Poderia. Mas eu posso juntar os fios, afinal é um curto-circuito. Posso juntar esse daqui e posso colocar tudo dentro de um duto termorretrátil. Com um pouquinho de jeito eu consigo encaixar todos eles no mesmo duto, tá? Dessa forma, vai ficar pendurado isso daqui. É feio? Não é a coisa mais bonita, principalmente para o pessoal que vai na igreja do fio delete. Eles ficam assustados quando eles veem um fio, tá? Eles gostam de tirar tudo. Não é o meu caso, eu sei que o fio está aqui com algum propósito. Na verdade é um terra, ele não vai fazer mal nenhum, continuando a participar do chicote. Aqui é a mesma coisa, eu vou tirar esse restinho de fita isolante e vou isolar com esse termorretrátil. Bom, vamos lá, já liguei os 3 chicotes atrás dos instrumentos. Cada chicote tem o seu instrumento correspondente. Esse daqui era o 31, mais conhecido como terra que alimentava o relógio. Eu vou ligar esse fio aqui dessa forma, tá? Esse daqui era o 30, que alimentava o relógio. Eu vou ligar todos os fios amarelos ali. Depois a gente dá uma acertada nesse chicote, amarra os fios, deixa da melhor forma possível, mas também sem muita frescura, tá? O que mais que a gente precisa ligar, Bianca? A gente precisa ligar o 15, o positivo pós-chave. E agora, onde vai ligar do 15? Aqui, ó. Esses 3 bornes, eles são o 15 positivo pós-chave. Tudo curto-circuitado. Por quê? Porque aqui é o positivo pós-chave antes da proteção, antes do fusível, tá? É daqui, por exemplo, que vem o comutador de ignição, ele tá ligado aqui, por exemplo, e aqui imediatamente do lado tá ligado o fio que vai diretamente pro positivo da bobina, alimentar o sistema de ignição. Não pode ter fusível para ignição, tá? Porque a ignição é fundamental para que o motor funcione e não tem muito o que apresentar de problemas ali. Você não vai querer estar andando em algum momento e o fusível resolver virar estrelinha, tá? Então o que a gente vai fazer aqui? Eu posso ligar do lado de lá? Até posso, porque são instrumentos e você consegue viver sem um instrumento, tá? Se queimar um fusível, mas eu vou ligar ele diretamente aqui. Então o que eu vou fazer? Vou entortar essa chapinha assim, encaixo aqui e eu não perdi o borne que eu tinha para ligar. O que sobrou aqui pra gente? Depois de novo, eu vou falar, depois a gente vai organizar tudo, tá? Eu tenho 2 fios aqui que vão receber sinais. O verde, conta-giro, que a gente vai ligar futuramente, e o azul, a boia de combustível. O verde, ele vem do conta-giros, e o azul, naturalmente, ele vem do marcador do nível de combustível. Esse fio seria para o sensor de velocidade se fosse indutivo. Esse daqui eu ainda não liguei, porque ele vai ser ligado em algum terminal aqui que seja relacionado à lanterna. Eu já vou descobrir qual que é e a gente já vai fazer a conexão, tá? Depois que eu der uma boa desembaraçada aqui, que realmente isso aqui tá um ninho terrível. O que mais que eu vou fazer? Vou ligar o sensor de velocidade agora, que tá aqui. Vou colocar ele aqui assim, dessa forma, e eu vou travar ele aqui. Aqui não tem muito o que ser feito, tá? Ele vai ficar aqui mesmo, não vai incomodar ninguém. A gente vai prender ele aqui depois. Nada de fazer uma curva muito radical com o cabo, porque não precisa, não faz sentido nenhum. Deixa eu só ligar esse daqui da iluminação e a gente já vai ver o painel pelo menos acender. Bom, o fio da iluminação do painel tá ligado aqui. Eu acabei mudando o conector também, acabei fazendo uma adaptação por aquele conector fêmea que tem a orelhinha macho, para você não perder a ligação aqui. O que a gente vai precisar fazer aqui, dar uma boa organizada nos fios. O Todd vai cuidar dessa parte, ele vai fazer uma amarração nos fios. Basicamente o que a gente tem, esses 2 fios aqui são os que serão ligados nos instrumentos, respectivamente, o contagiro e o marcador de combustível. A gente está sem a boia aí,
mas eu acredito que se eu virar a chave no painel, os instrumentos já vão dar algum tipo de sinal de vida. Iluminação perfeita, já começou de cara na cor que eu considero a mais feliz pro instrumento do Fusca, independente do modelo. Aqui o displayzinho, odômetro parcial e odômetro total. A gente vai fazer a configuração dele no próximo vídeo. Instrumento translúcido, a luz, a iluminação vem de trás, ele fica muito bonito e bem diferente do modelo original. Agora eu vou virar a chave. Todos os instrumentos, se tudo correr bem, farão autoteste. Olha lá, perfeito. Esse barulhinho é de alguma outra coisa, provavelmente dessa caixinha aqui ou de algum outro instrumento que o Jeff tem aí. Bom, basicamente está instalado, falta bomba e falta ligar o contagiros. Isso daí a gente vai mostrar no vídeo da semana que vem. Tá? É uma coisa razoavelmente simples. A instalação desse conjunto foi bem mais simples do que a do Fuscati, porque luz do óleo continuou aqui, lampejador está aqui, luz da sinaleira continuou aqui e a luz do alternador também ficou aqui no painel. Então são fios que mantêm a ligação original, a gente não precisou mudar a posição. Isso significa o quê? Menos fios saindo da traseira do instrumento master, que é o velocímetro. Tá bom? Esperar a bomba chegar, semana que vem a gente mostra a configuração da bomba, essa é a mais complicada, mostra a ligação do fio do contagiros, e dessa vez a gente vai ter que fazer a calibração novamente do velocímetro, tá? E eu não sei se vocês lembram, mas a gente tem 3 possibilidades: fazer a calibração com 10 metros, que é uma calibração, vamos dizer, grosseira, a de 1 km, que foi a que eu fiz no Fuscati, é possível fazer aqui também, e tem uma outra que você mantém 60 km por hora e faz a configuração a partir de uma determinada frequência do RAW. E aí você consegue, ele faz uma extrapolação e consegue calibrar todo o teu instrumento. Vamos ver se a gente consegue fazer essa calibração por velocidade dessa vez. Tudo isso a partir da semana que vem. Bianca deixa o link aqui na descrição do vídeo para você comprar diretamente esse instrumento no site da UDG. Lembrando que você pode usar o nosso código de desconto até dia 30 de abril de 2023.